Pegar minha água. Pronto. Joia. Então, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos mais uma vez, Vanessa e Aline, ao nosso campus. Eu passo a palavra ao professor Alceu para dar as boas-vindas mais uma vez, e aí a gente já começa com a experiência de vocês, que vai ser muito importante para a gente. Professor Alceu. Bom dia a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer a Vanessa e a Aline a disponibilidade de estar aqui conosco com a gente aqui no Campus Cuiabá, tá? Aproveitando o momento, parabenizar, em nome de vocês, todos os pedagogos do nosso estado de Mato Grosso, em especial os servidores do IFMT, né? Pelo dia hoje tão sagrado, que é o dia de vocês, tá? Eu queria agradecer aos demais participantes e a todos os ouvintes, principalmente num assunto tão importante que é a organização escolar semestral no ensino médio integral, onde o Campus Várzea Grande, a quem eu agradeço a disponibilidade de liberar vocês, já tem uma experiência, e experiências são para serem vividas, aprendidas e compartilhadas. Então, muito obrigado a todos vocês e aos organizadores, tá? Bom dia. Joia, eu aproveito para agradecer o professor Jair, o professor Paulo, né, que participaram dessa organização lá do Bela Vista. E então, Vanessa e Aline, a palavra está com vocês, a gente está aqui para aprender com vocês e daqui a pouquinho a gente faz algumas perguntas para a gente tirar dúvidas. Obrigada, Júlio. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecemos também o convite e a confiança em relação a esse tema de semestralização. A Vanessa também tem nos dado todo o suporte necessário, né, nas questões didático-pedagógicas, né, necessárias para a gente ir passando por esse processo sempre de adaptação, né, frente aí às novas demandas que vão surgindo. Certo? Vanessa? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço ao convite, primeiramente. Agradeço também a confiança e essa parceria, né, que não é de hoje. E vindo aqui no campus, né, encontrando, revendo amigos, né, de jornada aqui, Vicente, Estela, foram meus colegas, a Edna, que a gente também já trocou algumas ideias antes, conhecendo novos. A gente agradece muito essa oportunidade e a gente se sente em casa. Então, assim, realmente é um bate-papo, né, que a gente veio aqui. A proposta do Júlio era a gente ter essa conversa e falar um pouquinho dessa nossa experiência. Então, eu vou fazer esse primeiro relato de como foi essa minha experiência com a semestralização. Eu entrei no Instituto em 2014 e quando eu entrei no Bela Vista, nós tínhamos 2 cursos, né, que é o que nós temos ainda, curso técnico em meio ambiente e em química. E os 2 cursos, eles, já havia passado por esse processo de semestralização anterior à minha entrada no Instituto. Então, já havia essa discussão e o outro curso se manteve anual. Então, o curso em Química já havia começado em 2014 a ser semestral, só que a diferença é que eles eram 4 anos. Os 2 cursos eram 4 anos. Então, eles estudavam apenas um período. Né? Então, eles eram apenas um período e em 4 anos, mas o curso de Química já estava semestral. Essa discussão começou com a necessidade de reformular o PPC e o professor Jandinei, ele viu uma experiência do Rio de Janeiro que era semestral e ele já trouxe essa ideia. Então, eles fizeram essa primeira experiência de semestralização com curso de Química. Então, em 2014, eles já estavam nesse formato. E quando eu entrei, que eu comecei a conhecer a estrutura do Instituto, o acompanhamento dos estudantes, era perceptível a diferença dos alunos integral, anual e do semestral. Em todos os quesitos. A questão de envolvimento com o curso, a questão de notas, a questão dos alunos semestral, a gente tem menos problemas disciplinares com esses estudantes do semestral do que com o anual. Porque a sensação que eles tinham é que eles tinham o ano inteiro para ele poder fazer as atividades. No primeiro semestre, eles tinham uma dinâmica, né? Curso, eles levavam como davam, e no segundo semestre, eles iam correr atrás do prejuízo.
e o que a gente já não percebia nos alunos de curso semestral, porque eles não tinham esse tempo. Eles tinham 6 meses para dar conta daquele ciclo. Então, era essa dinâmica. A gente começou a perceber, até algumas pessoas taxavam, os alunos de química são melhores do que de meio ambiente, né? Mas a gente percebia que era por conta mesmo da organização. E então, a gente começou esse movimento de padronizar os 2 cursos. E em 2015 começou esse movimento de reformulação, e a gente então fez essa migração de estrutura de cursos. A gente começou a trabalhar na perspectiva de que os 2 cursos fossem semestrais e que eles fossem integral, e eles não seriam mais de 4 anos, eles seriam de 3. Qual era a nossa dificuldade com os cursos de 4 anos? Os alunos já eram maiores de idade. E a gente sabe que o Olho completou 18 anos, né? Então, assim, vou quando eu quero, faço quando eu quero, se eu quero, né? Ah, não preciso do meu pai porque eu já sou maior de idade, já tenho... Então, a gente percebia também essa mudança, né, dos alunos comportamental. E muitos deles abandonavam o curso no finalzinho, no último ano, porque com 18 anos eles queriam estar na universidade. Faziam um enseja, né? E entravam numa instituição superior. Então, a gente, com essas mudanças, então, em 2016, nós passamos os nossos cursos para os 2 semestrais e os 2 cursos com 3 anos. Então, agora, depois de 2016, 2022, a gente já vai passar por uma outra reformulação, que depois eu vou até pedir para a professora Aline, ela explicar um pouquinho como que a gente tem se organizado, como que a gente aprendeu, né? Algumas coisas que nós vimos que não foi bacana, que a gente poderia ter pensado nisso antes, e agora a gente realmente vai ter essa oportunidade de corrigir algumas coisas, aparar algumas arestas ali, para a gente dar uma cara de aquilo que a gente acredita que está dando certo. Então, o que deu certo a gente vai manter, e algumas outras coisas a gente vai estar implementando. Então, eu vou fazer... eu acho que pode passar, acho que eu estou no 3º slide. Desculpa, Júlio. Né? Então, falando dos cursos, para ficar mais fácil para acompanhar. Pode passar mais um? Né? Então, eu falei de como foi essa questão da implantação. E agora eu vou falar para vocês de como está organizado. Então, os nossos cursos, eles têm 2 entradas anuais. A gente faz o seletivo no início do ano e a gente faz o seletivo um pouquinho antes da metade do ano, para eles entrarem no 2º semestre. Então, são 2 entradas, 2 processos seletivos. Nós temos organizado a nossa distribuição dessas aulas com a diminuição que houve, né, do curso. Também é uma das questões que é importante a gente falar. Quando o curso era anual, a gente tinha em torno de 1.100, 1.200 horas no curso anual. E o curso semestral, então, a gente reduziu isso basicamente à metade, né? Então, nós temos semestres em que ele tem em torno de 550 horas, mais ou menos, até 670. Então, a gente está mais ou menos nessa margem da carga horária. Então, houve essa redução, né? Houve a redução dos componentes curriculares ofertados no semestre, que é uma das questões que a gente também verificou que nós precisamos melhorar para o próximo PPC, porque o que aconteceu? Para a gente organizar as nossas aulas, né? A distribuição dessas disciplinas ao longo do curso, a gente pensou o seguinte, a princípio: como o estágio não é obrigatório, mas os alunos são alunos de curso técnico, a gente precisa pelo menos oportunizar, dar condições para que, se houver outros, né, outra forma de estágio que ele pudesse desenvolver, que ele pudesse utilizar o último ano do período letivo deles, né? O último ano. Então, o que nós fizemos? Nós concentramos as disciplinas no 1º, 2º, 3º e 4º semestres. Então, houve, de certa forma, ainda um inchamento das nossas disciplinas, dos nossos componentes curriculares. Então, eles estão em torno ali, no 1º a 4º semestre, entre 650 a 700 horas, e nos 2 últimos semestres, o que é o último ano, ele tem em torno ali de 400. E ele só vem um período.
E esse um período que eles vêm, eles desenvolvem atividade, e o outro período eles podem ir fazer estágio. Muitos optaram por fazer aulas de idiomas, cursos. Então, a gente tentou priorizar isso. Mas uma das coisas que nós percebemos é que com esse inchamento ali, né, nos primeiros 4 semestres, os alunos estavam ficando muito cansados, né? Então, a gente está optando agora por fazermos uma distribuição. Claro que a gente vai ter uma redução natural, que todo mundo está reformulando por conta dessa redução que a gente precisa da carga horária, que é uma normativa, né? Que nós precisamos aí nos adaptar a essas 800 horas e as atividades práticas, né, que a gente precisa também dar conta de organizar nos nossos documentos formais. Então, já vamos ter, então, essa redução. E, então, a gente está buscando agora, que é a fala da Aline, né, como que a gente vai estar organizando dando esse novo formato aos nossos cursos. Mas, então, hoje, como eles estão? Do primeiro ao 4º semestre, ele tem aula todos os dias das 7 da manhã, todos os dias não, terça, quarta e quinta, das 7 da manhã, podendo estender um dia da semana até às 6h20 da tarde, com um intervalo de 1 hora, 1 hora e meia de almoço e os intervalos entre os períodos. Então, um dia ele sai 6h20, outro dia ele sai 5h30, outro dia ele sai 4h40. Então, é nessa crescente. Um dia eles entram às 7, sai 6h20, no outro dia entra às 7, sai 5h30, outro dia entra às 7, sai 4h40. E na segunda e sexta-feira, eles têm aula todos os cursos, apenas pela manhã. Porque a gente deixou o período da tarde para a gente lidar com questões de dependência, monitoria, os programas de ensino, programas de arte, programas de música, que os professores desenvolvem, muitos no horário de intervalo, né? O horário que sai 4h40, a turma que sai 4h40 tem esse contato com outros tipos de atividades. Tá? Então, eles estão organizados assim hoje, e o 5º e 6º semestre estão apenas pela manhã. Então, a gente até iniciou o semestre com o 5º semestre estudando o 6º de manhã e o 5º à tarde, mas eles se mobilizaram de uma forma tão grande que eles conseguiram, né, assim, com que esse semestre a gente ainda que eles estudassem de manhã junto com a turma, porque eles já haviam se organizado para fazer atividades à tarde. Então, a gente teve essa flexibilidade, a conversa com os alunos, para a gente ir construindo essa relação com eles, né? Então a gente está assim, nesse formato. A gente tem desenvolvido na segunda e na sexta-feira à tarde as dependências presenciais, que é o plantão tira dúvida com os professores, porque agora também nós fizemos coisas da pandemia, né? Eu acho que nem tudo a gente pode descartar, que tem coisas que nós aprendemos a trabalhar. A gente implementou agora as dependências utilizando o Ava Moodle, oportunizando aos estudantes esses encontros, né, presenciais com os professores. Então, a gente deixou esses 2 dias para que esses programas fossem desenvolvidos. Então, o que a gente traz de pontos positivos com relação a essa semestralização? Como a gente percebeu essas mudanças? Né? Se puder passar, Júlio. Então, a gente coloca a questão do menor número de disciplinas, é algo que a gente entende que facilita, né, esse processo dos estudantes. O aumento de aulas semanais, né? Os professores, antigamente tinha professor que entrava para dar uma aula, hoje não tem professor que não entra para dar pelo menos 2. Então, 2, 3 aulas daquele componente curricular ali, o professor tem mais tempo para trabalhar, o professor ele tem mais condições de desenvolver um trabalho, né? Porque que flua melhor com os estudantes e que ele consiga iniciar um ciclo, desenvolver a aula e concluir. Porque a gente entende que uma aula que os professores entravam para dar, mal ele conseguia fazer a chamada, explicar um conceito e já tinha outro professor na porta. Então, era muito... algo que tinha essa dificuldade, né, da gente gerenciar. E outra coisa que foi o que nós percebemos, assim, que foi muito significativo tanto para os estudantes quanto para a família, é a questão da reprovação. Então, o aluno, se ele perdeu ali o semestre, ele não perde o ano todo.
Então, ele reprova 6 meses e ele tem a oportunidade dele, nos próximos 6 meses, recuperar. Então, essa questão dele não perder o ano é algo que melhorou a nossa relação e até diminuiu, né, essa questão dos alunos com as desistências. Perdi o ano todo, tinha uma desistência muitas vezes maior dos alunos de meio ambiente, quando eles percebiam, porque eu não vou sair daqui, eu já ia sair com 19, agora eu vou ter que sair com 20 para fazer o ano de novo, aí eu não vou ficar, né? Aí, então eles buscavam outras alternativas. E foi até uma das questões que a gente já trouxe na outro bate-papo que nós tivemos, a questão do acompanhamento dos estudantes. A gente consegue, nesses 6 meses, a gente entende que esse dinamismo todo faz com que a gente precise acompanhar realmente o desempenho desses estudantes, porque o nosso objetivo é garantir o quê? O êxito deles, né? E principalmente a permanência deles aqui. E se a gente realmente não monitorar, fazer esse acompanhamento, então os nossos conselhos de classe, eles muito pontuais, né? Terminou o conselho, já entrar em contato com os pais, já oportunizar aos estudantes a recuperação de aprendizagem e principalmente encaminhá-los para a monitoria, né? Para alguns programas mais específicos e principalmente os atendimentos dos docentes a esses estudantes. Então, terminando esses conselhos, a gente já tentava identificar ali quais eram os alunos que precisavam de uma intervenção maior e a gente percebe que quando esse curso é semestral, a gente também tem menos tempo. Enquanto equipe pedagógica, a gente precisa, né, dar essa atenção aí, bem maior à necessidade dos estudantes. Outro ponto positivo que a gente percebeu que não está ali é até mesmo a diminuição de conflitos, questões disciplinares. Os alunos, eles criam nesse curso integral, né, nesse curso semestral, eles criam um vínculo e eles geram ali uma questão de rede de apoio entre eles, né, que se alguém não está bem, o outro colega percebe, já desce na coordenação, já procura psicólogo, ó, conversa com fulano, eu estou percebendo que ele não está legal, ele está pensando em desistir. Então, eles vão criando esse vínculo entre eles e a gente percebe que os conflitos disciplinares entre os estudantes melhorou muito. E principalmente porque os alunos perceberam que eles estão em cursos semelhantes. Existia muito entre meio ambiente e química, quando eles eram cursos diferentes. Agora que eles são cursos iguais, eles transitam juntos, eles trocam experiências juntos. Isso melhorou até a relação entre os dois cursos e entre os estudantes. Foi um ponto bem interessante. Aí nós trouxemos alguns relatos de alguns docentes, porque eu não queria falar, no primeiro momento, somente, né, como pedagoga, como coordenação. A gente queria que os professores também falassem. Aí, assim, vou tentar, né, dar uma enxugada aqui, mas o professor Juliano Bonatti, ele trabalha na área ambiental, biologia, ele traz algumas percepções dele. Ele diz assim, que no semestral os alunos se mostram mais empolgados, que o curso é mais dinâmico na questão das reprovações, que ele considerava um ponto negativo o tempo para desenvolver projetos, que muitas vezes um projeto ele poderia, como o professor ele vai trabalhar Química 1, um exemplo, só naquele semestre, depois já é Química 2, ele não teria um ano inteiro para desenvolver, mas ele precisaria desenvolver projetos em tempos menores. Então, ele considera que no anual, essa concepção, né, do projeto poderia desenvolver melhor na questão de amadurecimento e de execução dos projetos. Ele coloca que a questão do semestral, o tempo é um pouco mais exíguo, né? No caso, o desafio é trabalhar em conjunto com os outros professores e turmas para dar continuidade e concluir as propostas. Digamos, os professores que entrarão no próximo semestre, né? De que forma que eles podem contribuir com esses projetos. E ele traz que o bom do semestral é que os alunos têm contato mais dinâmico com os professores. Ele proporciona aos alunos terem um aprendizado e experiência com o maior número de professores em semestres diferentes, tá? Que isso agradava os estudantes, também aos docentes. Então, ele traz, né, essa questão do processo de aprendizagem, que os professores também têm a oportunidade de perceber os avanços e as falhas, e os estudantes percebem quanto se desenvolverem e quanto ainda precisam desenvolver. Ele, no geral,
acredita, né, que a dinamicidade do semestral favorece mais a rotina do processo de aprender e no aprender, não apenas dos discentes, mas do docente também, porque fica até muito mais dinâmico para o professor. Então, ele precisa realmente cumprir aquele prazo, cumprir aquele tempo, né? Então, essa é uma percepção do professor. A questão, a professora Nádia, né? Eu acho que vai ficar disponível para vocês, para eu não estender muito. Ela traz a questão da dupla entrada, ser algo muito bacana, os alunos que não conseguiram no primeiro semestre entrarem no segundo. A gente teve uma conversa com um campus do interior, que essa preocupação do interior com relação aí, nós teremos alunos para o segundo semestre? Se a gente colocar uma entrada, né, em fevereiro, né, e outra entrada para julho, agosto, será que nós teremos estudantes para entrar em julho e agosto? Nós nunca tivemos essa preocupação aqui no Bela Vista, porque a gente tem os aprovados e ainda fica com lista de espera. Os estudantes, eles têm a empolgação em estudar no Instituto Federal. A gente percebe que aqui em Cuiabá, porque assim, como a gente não está no interior, eu não sei, né, como seria essa dinâmica, mas tanto Bela Vista quanto Várzea Grande, a gente consegue manter a entrada no segundo semestre, porque é divulgado, e tem estudantes que esperam o segundo semestre para oportunizar, né, de entrar. Então, eles continuam, não posso garantir, né, qual é o perfil, qual é o público, se são os alunos que estão lá em escola particulares, que eles deixariam escola particular para entrar. Mas o nosso objetivo, que é atender a rede pública, os alunos da rede pública vêm e se interessam e querem fazer parte do Instituto. Tá? Então, assim, nós sempre conseguimos, desde 2014, nunca tivemos problemas de termos que ir atrás de alunos de ensino médio, diferente de outros níveis, né? Do superior eu já não tenho condições de falar sobre o superior, que também nós temos as duas entradas e que também tem os estudantes, né? Mas eu estou falando com relação à lista de espera. A gente percebe que os estudantes de médio querem fazer parte do Instituto Federal. Né? Então, para eles é algo algo que chama, e os alunos que não conseguiram no primeiro semestre tentam novamente no segundo, muitos. Tá? Então, essa entrada, a oportunidade da dupla entrada, a diversificação de atividades paralela ao curso, né? Então, essas atividades de contraturno que eles têm também é um ponto positivo. As disciplinas serem mais compactadas e dinâmicas, ela também considera importante. E a organização dos componentes curriculares, a questão de didática, né? Digamos, biologia 1, biologia 2, biologia 3, dividir, fracionar, né, os componentes curriculares, que são do núcleo básico, principalmente, para que eles realmente tenham uma identidade para aquele semestre. Né? Então, ela considera isso muito interessante. A pedagoga, Rosimeire, que fez parte também desse processo, ela considera que o curso fica mais ágil, que consegue detectar os problemas dos estudantes e buscar a alternativa para essa resolução de problemas, e a dinamicidade também. Alguns pontos negativos, que o aluno que não é focado, ele pode perder o tempo das coisas e acabar perdendo o prazo e acabar perdendo o semestre por falta, né, desse foco, que é aí o trabalho da equipe pedagógica que entra para tentar fazer esse trabalho de recuperação de aprendizagens. Tá? A questão mesmo do preparo pedagogo voltado para a formação de educadores, né? Então, a Rose coloca a necessidade do professor estar preparado para diversificar essa formação discente. É uma verdadeira que ela traz, né? É uma verdadeira promoção do trabalho integrado, a importância dos professores conhecerem, né, os princípios da interdisciplinaridade, né, de como vai acontecer, de integrar as atividades. Então, muitas vezes a gente tem esse receio, porque realmente vai exigir tanto do professor quanto do estudante. Não é só o estudante, não. Então, o professor, ele precisa realmente estar capacitado. Aí eu vou pedir, então, para a Aline fazer o relato dela enquanto docente, enquanto coordenadora do curso. Né? As minhas percepções assim, mais latentes, acho que está no também, é que o feedback ele acontece mais rapidamente. O feedback em relação ao processo de aprendizagem do aluno, aos docentes, à gestão, né, pedagógica daquele curso.
E, além disso, né, essa publicitação mais rápida, né, do desempenho do discente ao longo daquele semestre letivo, também permite o docente reformular as práticas de aprendizagem ali, né, que ele vai levar esse aluno de uma forma mais rápida, mais dinâmica. Né? Um outro ponto também é a diminuição, né, da evasão escolar, do abandono escolar, porque a entrada, como foi dito anteriormente, né, em cada semestre, com aproveitamento de estudo, não deixa, né, aquele aluno perder o ano letivo inteiro, eles não tem que ficar naquele stand-by, né, que isso também desanima o estudante, né, e é uma das grandes causas aí também da evasão escolar. Em relação aos pontos negativos, eles também, obviamente, existem, né, como todo processo de mudança. Então, o que eu percebo como coordenadora, especialmente do curso, é que a gente tem às vezes, uma dificuldade de adaptação, porque a demanda é grande em relação à nova formação de turmas, né, distribuição de aulas em cada semestre. Né? Então, isso, na parte administrativa, ela, sim, pode trazer dificuldades, porque a gente tem um tempo curto para fazer todo esse processo ao final de cada semestre letivo. Mas é algo que também é possível, né, para ser feito dentro das nossas possibilidades hoje também. Eu também percebo uma dificuldade, às vezes, de adaptação do próprio aluno e também do docente nesse tempo de aula conteúdo, né? Então, é algo que está sendo sintetizado, né, em relação ao tempo, e o conteúdo, às vezes, está sendo estendido, já que aquele aluno vai ter mais encontros daquelas disciplinas durante o semestre do que ele teria ali durante o ano todo, né, semanalmente. Então, isso demanda também uma adaptação tanto do aluno, que vai ter aquela presença daquelas disciplinas mais, né, latentes ali para ele, e do docente também em adaptar, né, essa dinâmica aí, que vai ter que ser muito maior para ministrar esse conteúdo durante um semestre somente. Então, esses são os pontos negativos que eu percebo, né, mas que não são obstáculos que não temos visto uma solução sobre ele, e não temos visto sucesso também em ultrapassá-los. Próximo, Júlio, por favor. E o que aconteceu? O que aconteceu? No próximo semestre letivo, né, nós tínhamos uma previsão, mas que ainda o processo de reformulação desse PPC vigente, dos dois cursos, ainda está sendo aí no processo de análise, né? Mas que nós tínhamos uma previsão até deles terem implementado o novo curso no próximo semestre. O que nós percebemos, né, em relação ao curso que está hoje vigente e o que nós queríamos para esse novo curso, né, a partir dessa reformulação? Como foi falado, há uma dificuldade muito grande, às vezes, de implementar projetos, né, devido ao curto tempo, né, dessas disciplinas. Então, houve um cuidado em implementar projeto integrador nesse novo curso, nos novos cursos, e também seminários integradores, né, para que essas disciplinas conversem entre si, trazendo aí a interdisciplinaridade, né, como uma das grandes orientações para essa nova reformulação, e também a vivência prática, né, a vivência profissional ali também, né, na prática, para esses alunos que têm que ter a ciência e consciência que eles estão sendo formados para o mercado também como profissionais técnicos, né? Então, a gente estava sentindo muito essa falta. E esses projetos integradores poderão proporcionar isso na nova reformulação, nessa nova proposta de curso que nós teremos, e os seminários integradores vão permitir ampliar essa visão interdisciplinar para esses alunos, né? Ter uma maturidade maior em relação à condução dessas disciplinas também, né? Outra implementação que foi pensada para essa nova reformulação é a flexibilidade curricular. Então, com vistas a isso, nós vamos proporcionar tanto disciplinas que vão continuar sendo obrigatórias, mas serão também disciplinas eletivas,
que vão deixar aquele aluno também como autor, né? Ele vai ser um autor também da orientação, daquilo que ele tem maior potencial, né? Ele vai poder escolher algumas disciplinas que ele vai ter maior facilidade, maior interesse também ao longo do curso. Uma outra proposta também que foi implementada nessa nova reformulação é o cômputo das atividades complementares. Por quê? Isso é uma ferramenta também para integração da extensão da pesquisa, né? Para que o aluno também possa ser incentivado, né, a ir em congressos, participar de apresentações, de seminários, e o próprio mesmo conduzir e participar de projetos de extensão, iniciação científica lá dentro do curso. E a flexibilidade também aparece também muito nessa reformulação, na possibilidade de maior equivalência entre as matrizes dos cursos, né, que estão sendo ali oferecidos, deixando esse aluno também com a possibilidade de andar por entre essas disciplinas, entre os cursos também. Pode passar para o próximo, Júlio, por gentileza. Então, os desafios também perceber que é uma reflexão constante se pensar no perfil do egresso do nosso curso, porque hoje, por exemplo, nós passamos por uma pandemia, né? Estamos passando aí com o perigo aí de uma quarta onda, né? Que isso aí também já está sendo até divulgado pela OMS, esse risco. Mas que o mercado ele é muito dinâmico também, ele tem demandas dinâmicas, e os nossos egressos, a gente tem que pensar nesse perfil também, de como que esse estudante ele precisa estar ali preparado para enfrentar esse mercado de trabalho. Nós precisamos também romper com a reformulação baseado somente na formação docente, né? Esse eu tenho até uma contribuição, assim, né, de quem participa. Muitas vezes a gente tem um grupo muito grande de professores de uma determinada área. Então, nós temos vários professores de química. Então, nós enchemos a matriz do curso de meio ambiente de química, porque nós temos vários professores de química e a gente precisa distribuir encargos para eles. Então, se a gente continuar nessa lógica, muitas vezes a gente não vai conseguir atender esse perfil desse egresso. O que precisa, como que nós precisamos, né? De que forma formar um técnico em meio ambiente, um técnico em edificações, um técnico em agropecuária, o que é essencial? É com base na formação deles e não com base naquilo que nós temos, que é um grupo de professores de determinada área. Então, é nessa lógica, né, que a gente precisa romper com a reformulação baseada nesse princípio, né? Temos vários zootecnistas, né? Então, precisamos colocar disciplinas para que o zootecnista dê aula. Isso é uma crítica, muitas vezes, à própria estrutura, a forma como está articulado a própria instituição. Então, é importante a gente considerar isso. O perfil do egresso, não somente a formação que nós temos ali, né? O inchamento. Obrigada, Vanessa. Promover o acompanhamento também sistemático desses estudantes, né? E também promovendo aquele acompanhamento com um retorno mais rápido para o aluno, para o estudante, para o docente, né, para que haja um processo de recuperação que ampare esse estudante antes dele ter a classificação final, né, caso ele tenha um mau desempenho durante aquele semestre. Um alinhamento da prática pedagógica e do cumprimento dos prazos também deve ser bem estabelecido, porque como agora nós temos um menor espaço de tempo, então é necessário ter aquele acompanhamento com os docentes, de pedir, eu falo como coordenadora, sempre avisando do prazo de finalização do bimestre, publicitação das notas para esse aluno, né, até conforme a organização didática pede. Então, é necessário esse cumprimento dos prazos de uma forma mais rígida, né? Mais certa, né? Atenção da equipe para fechamento do período também, né? O fechamento do período, devido a essa nova formação de turmas, distribuição de aulas, esse período de fechamento fica menor. Então, isso demanda uma maior atenção dos docentes, principalmente, porque para não ficar aquele diário ali em aberto, por alguma falta de lançamento de alguma nota, que mesmo o aluno não tenha feito, né, aquela prova, ele precisa ter um 0 ali, né? Então, é preciso essa maior atenção dos docentes,
A coordenação também, ela já tem que ficar ali mais preparada já, quais dependências terão, aquele aluno já vai ter uma previsão, aprovação, reprovação, então toda a parte de gestão administrativa em relação a essas novas turmas tem que ficar bem ali alinhada, né, nesses fechamentos. Promoção da equivalência entre matrizes dos cursos, né, do integrado também, isso é muito importante, que se tenha sempre essa reflexão sobre isso e propor sempre uma maior possibilidade de equivalência possível, né, entre os cursos. E fica também uma mensagem aqui no nosso final da apresentação, e nós já vamos abrir para os questionamentos, né, que é um dos grandes aprendizados que o Paulo Freire nos deixou, né? Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Então, a Vanessa pode até complementar, é que o processo, né, ele é sempre muito dinâmico, ele muda o tempo todo, a demanda muda, e a gente tem que, assim, estarmos abertos, né, para essas novas formas de pensar, essas novas formas de executar, principalmente, porque nosso público também está modificando, né, nossos alunos também estão, né, a todo tempo também se transformando. E é isso. Então, acho que a gente trouxe alguns pontos, né? Digamos, se como sugestão, assim, né? Quando vocês forem pensar em algo, a quantidade de componentes curriculares. Então, assim, pensar, né? O que é realmente importante para aquele período, gente? Uhum. Que nós não passemos de 8 ou 9 componentes curriculares por semestre, para que a gente... Foi o nosso aprendizado, né? Para que a gente consiga realmente fazer isso. E fazer essa... promover a educação com qualidade sem bombardearmos os estudantes com um monte de conteúdo, um monte de atividade, um monte de prova, um monte de coisa para eles darem conta. Então, assim, a gente tem aluno que a gente percebia no final, principalmente, eu considero o nosso segundo semestre um semestre bem puxado. Tinha dia que eu olhava, o menino estava até com olheira, assim, ó. Porque eles têm um hábito, adolescente também não dorme, né? Então, ele já vem dessa dinâmica toda e fica jogando até 2, 3 horas da manhã e 7 horas tinha que estar na escola. Então, você via isso. Então, eles darem conta dessa dinamismo todo, né? Que é de fazer as atividades, as avaliações, participar de eventos. Então, muda muito o perfil. E a mudança de paradigma, né, gente? A gente vem de uma instituição em que muitas vezes as pessoas aprenderam de um jeito e quer daqui 50 anos que ainda aconteça do mesmo formato como era, né, há um tempo atrás. Então, é mudança mesmo de paradigma, é ruptura. Nós estamos vivendo conflitos geracionais, né? Então, nós temos ali gerações diferentes de professores com os estudantes. Se a gente não buscar ali, né, o fiel dessa balança, se a gente não buscar equacionar essas coisas, a gente não consegue pensar no curso voltado para os estudantes, né? A gente vai continuar pensando da nossa ótica ainda de quem faz, né? Então, a gente tem que fazer baseado naquilo que eles precisam, de que o mercado, do que a sociedade também precisa, né? O mundo do trabalho também é outro. Então, tem outras habilidades e outras competências que eles precisam desenvolver, né? Para dar conta dessa dinâmica toda. Então, quem vai proporcionar isso? A instituição de ensino. Então, acho que esse é o nosso grande desafio. Gente, estamos à disposição de vocês. Eu estou ansiosa. Vamos esperar o Júlio ali. Eu vou fazer uma perguntinha e eu passo a mediação para a Estela, para que vocês estejam presentes, possam aproveitar ao máximo a oportunidade de fazer perguntas. Aline e Vanessa, uma pergunta que a gente tem... Bom, primeiro, assim, parece realmente que o salto pedagógico é muito grande, no sentido de diminuição de disciplinas, do ponto de vista do aluno, que ele consegue concentrar mais em determinadas áreas de conhecimento, dar saltos de aprendizado maior, ao mesmo tempo, do ponto de vista do professor, também é possível que ele tenha uma diminuição de disciplinas e de quantidade de alunos, podendo conhecer mais os alunos mais profundamente, né? Então, me parece que os ganhos pedagógicos são bastante evidentes. Uma pergunta, existe esse diálogo, essa comunicação com o mundo externo do IFMT, né? Então, eventualmente, a gente recebe uma transferência
ou de outros institutos, ou de outros campi, né? E, ao mesmo tempo, às vezes, os nossos alunos, por um motivo ou outro, fazem transferência para o mundo externo. E aí me parece que, em geral, o mundo funciona anualmente, né? E aí a gente, semestralmente, eu gostaria de perguntar se há ruídos, há dificuldades nesse sentido, tanto de chegada de alunos por transferência, quanto de saída de alunos. Se isso atrapalha a vida deles, se há uma dificuldade de fazer esse diálogo com outras instituições e outras realidades. Júlio, é uma dinâmica que até mesmo antes da pandemia nós quase não tínhamos isso. Dos nossos alunos saírem do curso para outra instituição. Pós-pandemia é um fenômeno novo. A gente ainda está nesse levantamento dos estudantes que estão em outras instituições, né? Então, para os alunos que saem, eles têm... porque vai muito da instituição que irá recebê-los. Porque quem vai fazer essa classificação, digamos, você perdeu aí um semestre, você perdeu um ano, você vai ter que começar tudo de novo, é a instituição que vai recebê-los. Mas a gente não percebeu esse prejuízo. Normalmente, se ele está no segundo semestre, a escola, no segundo ano, por exemplo, a escola recebe os estudantes no segundo ano. Mas uma dificuldade que a gente tem, Júlio, é uma crítica a nós, do Instituto Federal, né? Eu acho que a gente precisa olhar para as nossas... que nós não conseguimos fazer com que o estudante que cursou um ano de um curso de meio ambiente em Juína entre no segundo ano no Bela Vista, porque as nossas matrizes, elas são extremamente diferentes. Parece que uma veio de Marte e outra de Júpiter, sabe? Não existe conversa entre elas, sabe? E a gente está na mesma instituição, o curso é basicamente o mesmo, e se você pegar lá os documentos, né, lá do MEC, que vem com o perfil ali de cada curso, que vem com detalhamento, é o mesmo. Só que, por conta das nossas, né, particularidades, a gente faz cursos diferentes. Então, normalmente, a gente tem... eu faço lá no meu campus, eu que recebo as transferências. Eu recebo um aluno que está no segundo ano de determinado curso. Ele nunca vai entrar no segundo ano no Bela Vista. Ele sempre entra no segundo semestre com dependência de 2 disciplinas, que é a adaptação curricular, que tem 2 que ele não cursou, que normalmente é a informática básica, que eles normalmente não têm nos cursos, e era o desenho técnico. É uma disciplina que normalmente eles não têm no curso deles lá, que eles precisam cursar aqui quando vêm para o Bela Vista. Mas eles nunca entram no ano que eles já... Não estou falando dos alunos, né? Que a gente só recebe transferência do Instituto. Muitas vezes, de institutos que vêm, nós recebemos uma transferência do Espírito Santo, teve mais equivalência, mais parecido com a nossa, do que as que são aqui do IFMT. Então, é uma crítica mesmo, essa questão da gente tentar essa reformulação, pensar quem mais tem um curso parecido com o meu, né, com o que o meu campus oferece, porque a gente... Então, assim, é buscar a gente conversar para dar essa mobilidade aos nossos estudantes. Então, para quem sai, eles normalmente, eles começam, a escola que o recebe, ela faz essa avaliação e eles entram no período que eles estão. Agora, da pandemia, porque antes a gente não tinha, como eu estou dizendo, né, essa preocupação com transferência. Não sei vocês, mas a gente está assim, eu acho que nós emitimos umas 7, 8 transferências agora no início do ano, coisas que para a gente não acontecia antes. Os alunos entravam e eles concluíam, né? Demorando mais tempo ou não, mas agora é uma dinâmica nova, tá? de pedido de transferência. Joia, obrigado. Eu passo agora a mediação para a Estela, que está aí com vocês, e aí todo mundo que está presente pode ficar à vontade para fazer a roda de conversa. Eu continuo aqui observando, mas passo para vocês aí para que possam fazer perguntas olhos nos olhos. Silvano tinha pedido, né? Depois de Silvano... Diz que o Vicente está com um monte de pergunta aqui. Pode começar, Vicente. Primeiras damas, né? Não, são duas... São duas questões. Algumas dúvidas que eu tinha já foi explicado. A questão, por exemplo, da entrada de alunos, por exemplo, lá no nosso departamento, né? Cada curso, no primeiro ano de secretário, tem 17 disciplinas. 17.
Eu acho assim uma monstruosidade. Né? Até para um curso anual, né? É anual. Aí, vamos supor que nós vamos passar para o semestral. Eu estou preocupado se vai diminuir o número de alunos ou não. Eu acho que deveria diminuir em função de uma futura retenção deles no semestre. Da entrada. Número de alunos por turma. Por turma. Por exemplo, nós ofertamos 35 hoje. Nós também. Aí agora, ele está pensando, estou até conversando com o Elisandra, né? Falei que ia ter essa reunião, trocar umas ideias, ela falou que acho que com 30, devia colocar 30, preocupada, porque agora, hoje, nós estamos com 47 alunos, 45 no primeiro ano. Pós-pandemia, a gente também, 42, né? Uhum. Professor, essa é uma pergunta. E uma outra que eu estou até discutindo lá no departamento, por exemplo, aula de matemática. Eu tenho 4 aulas anuais. Aí não vai mudar, né? Eu vou ficar com 4 no primeiro e 4 no segundo, não tem como mudar a matemática, né? Normalmente a gente aumenta. Aumenta o quê? Digamos assim, como a gente organizou? Porque a matemática nossa é 4 aulas semanais no primeiro, 4 no segundo, 4 no terceiro. Diferente do Tony, que tem no 4º ano. Não. Só ela. Ela tem 4 anos. Então, assim, os nossos alunos, eles têm a matemática 1, aí eles têm estatística no outro. Aí depois ele tem matemática 2. E ele tem 6 aulas, não é mais 4. Agora ele vai dobrar a carga horária dele. A gente vai pensar numa outra lógica. Ele não vai ter, digamos, nós ofertamos história nos semestres pares, um exemplo, né? E geografia nos semestres ímpares. Então, no primeiro semestre ele estuda história, no segundo semestre ele estuda geografia. Terceiro semestre ele estuda história, quarto ele estuda geografia, quinto história. Então, ele vai dar, de certa forma, 1 ano e meio história e 1 ano e meio geografia. Então, a matemática aumenta a carga horária. Aumenta a carga horária. Com relação à primeira pergunta, aí a questão de gestão, né? A diminuição, a gente entende que a questão de diminuir o número de alunos. Não teve retenção no primeiro. A gente depende das dependências. O que aconteceu? O que eu vi como coordenadora? Como teve aquela instrução normativa, né, que ampliava o número de dependências possíveis para cada aluno durante o período da pandemia, o que houve? Isso. E aí, o que aconteceu? Aqueles alunos estavam progredindo durante a pandemia com uma grande quantidade de disciplinas ainda devendo, que foi se acumulando ainda de um semestre para o outro, né, trazendo essas... E aí agora, o que acontece? Eles estão reprovando, porque eles já estavam com esse déficit lá atrás, em relação a essa grande carga de reprovações, e fizeram remotamente ainda essas disciplinas. E agora está vindo o quê? Eles estão ficando retidos, não estão dando conta. Né? Então, eu acho que isso é o que está sendo até visto, né, por todas as escolas em diversos países, né, que é um prejuízo em relação a essa perca do ensino presencial durante a pandemia também. Então, a gente está com essa mesma dificuldade. Nosso primeiro semestre, nós estamos com 42 estudantes, mas a entrada é 35, né? No primeiro semestre, a gente aumentou, porque era 30. Era 30 por conta dos nossos laboratórios. Os nossos laboratórios, eles não tinham uma capacidade muito grande. Aí agora, então, desde a reformulação 2016, ficou 35 e vai manter os 35. Então, a gente manteve os 35 e esse impacto é no primeiro semestre, né? Que entre os 35, normalmente tem uns 2, 3 ali reprovados, que nós tivemos um número maior agora nesse período da pandemia. Então, é uma dinâmica que eu acho que tem que pensar, né, na questão de vocês institucionalmente, e querendo ou não, até, né, falar um pedagogo falar nisso, né? Questão orçamentária, digamos, o que é interessante ou não para a instituição, tem que pensar nesse sentido. Mas, e essa outra questão da redução,
não tem prejuízo nenhum para o docente. Encargos tem e tem bastante, hein? O aluno sente menos. O aluno sente menos no sentido que, vamos supor, o senhor falou que ele tem 17 disciplinas no ano, né? Então ele vai ter 8 num semestre e 9 na outra. Aqui vai permitir também um aprofundamento, talvez uma identidade, né? E uma resposta mais rápida ali quanto às dificuldades e potencialidades dele naquelas disciplinas, que elas vão estar mais latentes ali para aquele aluno. Então ele vai ter 6 aulas de matemática durante a semana. E aquelas outras 9 disciplinas eles vão ver só no outro semestre. Só o último questionamento. Eu estava fazendo as contas, mas eu acho que não vai impactar. Se eu trazer para o semestral, eu vou ter que aumentar o número de salas de aula? Não, né? Porque aí fica tudo elas por elas, né? Turma A entra no primeiro semestre, turma B entra no segundo. Não vai. Não tem impacto. Tá bom. Não tem impacto. Silvana. Então, eu vivi essa experiência aqui na escola técnica, porque eu fiz o curso aqui, era semestral, né? 3 anos, curso técnico, verificações. E quando eu voltei para a instituição como professora, eu já peguei ele anual e não entendi direito por que fizeram essa mudança, né? Mas como eu não estava inserida nem dentro do contexto da educação, as mudanças. Mas, assim, ontem eu estava até dentro do departamento com o coordenador geral lá, ele estava questionando se isso não seria negativo, eu falei para ele que não. Tudo isso que vocês colocaram como positivo, eu já tinha passado para eles. Porque eu dei aula para o ensino médio numa disciplina técnica. E é 17, 16 disciplinas por ano. Professora, eu nem sei quantas disciplinas eu tenho, nem quais são. Ele não consegue memorizar. Aí eu estava explicando. Pensa bem, eu tenho 18 disciplinas para estudar durante toda a semana. Então, eu tenho que me programar e reprogramar a todo instante para trocar de conteúdo. Eles misturavam as disciplinas, os conteúdos das disciplinas. Eu falei, essa não é meu conteúdo, esse conteúdo é de tal disciplina. Você entendeu? E eles não conseguem memorizar realmente quais são as disciplinas que eles têm. Né? Então, eu acho que o semestral ele vai ser muito positivo em relação a isso. Porque, como eu disse para eles, ainda não fiz esse estudo, não fizemos lá, que vai ficar com 7, 8 disciplinas. Então, é muito mais fácil eu dar um clique aqui no meu Sinapse e trocar, né, o conteúdo de 7, 8 do que de 16. Né? Então, eu acho que isso é positivo. Uma das minhas colocações é o seguinte, que você colocou aí, que eu senti dificuldade quando veio pedido de transferência da instituição do IF para nós, porque lá já era semestral, e tem aquela questão, eu não tenho eu tenho português no primeiro, não tenho português no segundo. Eu acho que isso não é positivo, acho que isso é negativo. Até porque para você receber uma transferência externa, porque lá fora, no ensino médio tradicional, ele tem todas essas disciplinas o ano todo, todos os semestres. E, por exemplo, se aqui eu tenho matemática, português no primeiro, não tenho no segundo, e a outra instituição tem, como é que vai ficar esse aproveitamento? Ele não consegue vir. É que a gente não recebe, né? A gente não recebe aluno de outra instituição fora do Instituto Federal, aluno de escola regular, a não ser que seja técnica. Então, a gente não vai receber um aluno da escola estadual, a gente não vai receber um aluno de escola particular. A gente recebe alunos de transferência ou do instituto ou de escola técnica, né? Então, é outra formação. A gente recebe um instituto e a gente recebe de escolas técnicas, a gente não recebe transferência. Essa situação a gente também não impossibilitaria do nosso aluno sair daqui e ir para um estadual? Então, digamos, português e matemática, a gente oferece em todos. Ele só muda assim, matemática um, outra é estatística aplicada, é uma matemática. Língua portuguesa é produção de texto, aí volta a língua portuguesa, produção de texto. Então, é só um recorte. Mas as duas que nós mantivemos foi a língua portuguesa e a matemática nos 6 semestres. Essa ele manteve. Né? Então, ela pode oportunizar.
Mas essa questão de, muitas vezes, o nosso estudante, isso que eu falei da questão de a escola que vai receber, ela vai avaliar, ó, você aqui, pela quantidade de carga horária que você teve de língua portuguesa, né, você vai ter que cursar o primeiro ano. É uma escolha, né, da família, mas normalmente, isso que eu estou falando, que os estudantes, a escola que recebe faz essa adaptação. Né? Aí ela faz alguma atividade de alunos que a gente teve casos, né? Fala, mas tá, você está saindo aqui agora no segundo ano. Fala, não, eu entrei no segundo ano lá também. Então, a gente tem relatos de estudantes agora, nesse período, porque eu estou falando que antes a gente nem tinha esse acompanhamento. Eles desistiam logo no primeiro semestre e já voltavam no primeiro ano na outra escola lá. Todas as solicitações de transferência que nós recebemos do próprio instituto, a gente não conseguiu. Não por causa disso, porque ele estava cursando o primeiro e segundo ano, ele teria que voltar para cá no primeiro ano. É a mesma coisa. Para aluno que vier de qualquer lugar, nunca vai entrar no segundo ano no Bela Vista. Então, isso é muito ele difícil. sempre entra no segundo semestre, que é o metade do segundo ano, do primeiro ano dele. Ele pode ter cursado o primeiro ano todinho, mas ele volta 6 meses. E essa é uma crítica realmente que a gente precisa, né? Enquanto a gente começou a organizar aqui, é conversarmos entre Mas se for fazer isso, para basear o atendimento do aí a gente faz diferente. Não, nós estamos lascados, não tem como. Na verdade, o que tem que pensar Tem nós, né? aqui, né? é uma matriz curricular referência, por exemplo, dentro do estado de Mato Grosso, né? A gente precisaria ter uma matriz curricular referência igual a Vanessa falou. O curso de agropecuária em São Vicente ter algo semelhante em casa. Principalmente no primeiro ano, né? Ter algo semelhante em Cuiabá. Principalmente o primeiro ano nosso, conversar bastante. E depois os outros 2 anos, a gente vem com essa diversidade, né? Diversifica alguma coisa. Como que era na época que eu fiz aqui? Nós tínhamos 3 turmas que entravam do primeiro semestre, edificações. Eram 25 alunos. Chegava no segundo, a gente falava que era peneira. Reprovava uma turma inteira, você entendeu? Inteira reprovava. No final do curso, a gente só ficava com uma turma. Caramba! Verdade. Então, a reprovação era enorme na época. De engenheiro, Descer além. De onde era? Que eu estudei aqui, né? Eletrotécnica também, era 3, ficava 1. É. Reprovava 2 ao longo do curso. Exato. E era assim, porque assim, como que vai ser a avaliação, né? A gente tinha 3 avaliações, era P1, P2 e a prova final. Passou, não passou. Voltamos mais. Eu não me lembro se tinha dependência, eu não lembro disso aí. Não. Mas, enfim, essa era a experiência que a gente tinha, que eu tenho, né, na época. Deixa eu ver o que mais. A minha preocupação que você colocou aí é que vocês fazem de manhã e à tarde, seria integral. Nosso curso é integral. Com 1.100 horas. O total do curso de vocês? Não, o total dá 3.600, né? Os 3 anos, que agora a gente está fazendo o enxugamento para ficar... Você falou 1.100, você falou alguma coisa de 1.100. O anual. O nosso anual era quando a gente tinha um curso anual e semestral. A gente tinha um anual em torno de 1.000, 1.100, né? Por ano, isso. E a gente diminuiu isso para em torno de 500, 600. E agora com o inflamento está 690, quase 700. Né? Com essas que a gente quis ali deixar o último ano livre para os estudantes, né? Então, Vanessa, como é que está ficando? Do além. Do além, a gente, meu Deus, fala. Desculpa. Como é que está ficando na reformulação o desafio de colocar naquela carga horária mínima mais os 5%, 3.150 horas? Então, nós cumprimos, né? Com a previsão de mais 5%, a gente conseguiu cumprir e nós enxugamos bastante as disciplinas também, conteúdo de disciplinas, de português, inclusive, de matemática. Também orientamos melhor os cursos, vamos supor, o perfil do egresso, né? Nós tentamos fazer uma reformulação que não era baseada na formação docente, né? Tiramos muito da química do curso de meio ambiente, que tinha uma cara muito da química, devido à quantidade de professores. Tem professores hoje que estão resistindo por isso. Então, nós tiramos muito, né? Houve resistência também,
né? Mas, assim, foi um processo bem, assim, muitas reuniões, conversamos bastante, porque, assim, ao mesmo tempo que nós tínhamos essa cara da química no curso técnico em meio ambiente, por exemplo, nós também tínhamos demandas em relação a projetos de extensão que poderiam ser implementados no campus, Sim, necessidade de composição de comissões. Às vezes a gente forma comissão ali que a pessoa já está em outras 4 comissões e tem que ir para uma quinta, sim, porque ninguém quer participar. Exatamente. Então, a gente tem outras atividades que a gente precisa também desse docente participando e que, às vezes, com aquela carga horária de aula tão grande, ele era impossibilitado de participar. Então, a gente também foi ao encontro dessa necessidade. E nós conseguimos... também colocamos como componente curricular obrigatório, em todo semestre, uma aula da disciplina de projeto de vida. Que é o objetivo, né, do programa do livro. Então, assim, algumas coisas a gente descartou, mas essa ideia, né, da gente poder trabalhar essa questão da identidade do estudante é algo que a gente comprou a ideia. Uhum. E na química, nós também tínhamos disciplinas que eram muito específicas da área de alimentos, né? Ou que partiam muito para uma especificidade da área de biologia, que é análise microbiológica. Então, nós pegamos essas disciplinas e colocamos como eletivas, caso o aluno tenha ali um maior interesse, né, e cursa elas, mas tiramos elas como obrigatórias. Também teve essa alternativa, Júlio, de transformar essas disciplinas também, que não têm a cara tão específica do curso, necessárias, e vamos ofertá-las como eletivas, tá? Para que aquele professor também, em determinado semestre, ele pode ofertar ou não, depende também, né, do pitch dele, né, de como está a situação do plano de trabalho dele. Qual é a carga horária das Aline. Olha, de memória, assim, eu já respondo para a senhora, tá? Com bastante nossa, 1.200 o mínimo no caderno do MEC. Não, mas a nossa está por volta desse valor. Vou até conferir aqui. Mas vocês podem prosseguir que eu vou dar uma olhada aqui. Não é CREA, né? É o Federal do Técnico agora. Mas vocês podem continuar em relação aos questionamentos. Acho que o Júlio tem uma pergunta. Parece que sim. Não, só para agradecer mesmo. Bom, aproveitando, qual que é a porcentagem que vocês estão separando nesse novo currículo para essa flexibilização, para essas eletivas? Então, as eletivas, elas estão com uma carga horária ali de total... são 2 disciplinas eletivas que está na matriz curricular e 2 aulas nos 2 últimos semestres. Então, o aluno no 5º pode cursar uma eletiva de 2 aulas semanais, né, de 2 créditos, e no 6º semestre ele pode cursar uma outra eletiva também com 2 aulas semanais. E as atividades complementares também vão ser computadas e são obrigatórias a serem cumpridas para aquele aluno também formar. Mas a eletiva está dentro dos 3.150? Está dentro. São os 2 últimos semestres. Os 2 últimos semestres. Então, ele acaba tendo... você dá um leque de opções e ele escolhe... Exatamente. Que é aquela flexibilidade que a gente dá para o aluno também. Ele pode orientar o seu processo de formação também nesses semestres também. Ainda em termos de carga horária, o projeto integrador, vocês estão trabalhando com ele em que carga horária, proporção, tem todo semestre, ele é pré-definido o tema, como é que funciona? Então, o tema ele vai ser pré-definido e vai ter um professor orientador dessa disciplina que vai conduzir os grupos, né, em relação a essa disciplina. Tem projeto integrador 1, eu estou aqui com a apresentação, só um minutinho. Reformulação, acabei de achar aqui. O projeto integrador ele vai ser uma disciplina também de 2 aulas semanais em cada semestre do curso. Tá? Então,
projeto integrador 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os seminários integradores também vão compor a matriz curricular do curso com uma aula por semestre. Uma aula somente por semestre. Por semestre, não por semana. Uma aula semanal em cada semestre. Então, seminário integrador 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Projeto de vida também é uma disciplina e ela vai ter uma aula semanal no primeiro semestre e uma aula semanal no último semestre do curso. Porque ele vai iniciar, né, aquele processo de construção humanística do aluno, né, pegando ele no início e no final do curso. Também é muito importante. Em relação à carga horária, só atualizando aqui em julho, de atividades complementares ficaram em torno de 60 horas para cada curso em atividades complementares. Inclusive, nós reformulamos também o regulamento de atividades complementares, porque nos cursos superiores, que há essa previsão de atividades complementares, o cômputo deve ser diferente do que com aluno de ensino médio, né? Então, nós também fizemos adaptações e, inclusive, já está até em vigência esse novo regulamento. As disciplinas do núcleo básico ficaram em 1.887 horas, e as disciplinas do núcleo técnico em 1.234 horas. O projeto integrador e o seminário estão dentro das 1.200 ou das 1.800? Eles estão no núcleo base profissional. Tanto o projeto de vida, tanto o projeto integrador. Já o seminário integrador, ele está dentro da base comum. O seminário integrador. Então, seminário, base comum, projeto de vida e projetos integradores. Como é que o conselho vai ver isso? No núcleo profissional. Pois é. Conselho O PV está no núcleo profissional? Sim, porque o projeto integrador ele é voltado para a onde a formação. gente vai ver a vivência prática profissional. Deixa eu reformular minha pergunta. Como é que o conselho vai entender que o projeto integrador, ou algo parecido, tem o conteúdo necessário para a formação do profissional, sendo que é uma coisa aberta? Aberta em Ele é tema voltado para a formação. Então o tema é fixo. É formação, é dentro da formação deles. Os temas são da área técnica. O tema é da área técnica. Temas voltados para a área. Então ele é uma disciplina como outro nome. Mas ele vai proporcionar essa questão não de uma disciplina única, ela vai ter várias pessoas caminhando junto com ela. Vai ser essa integração que vai acontecer ali. Não, eu entendi a integração. Um professor. Eu entendi a integração, mas se eu tenho um tema e tem alguma coisa a ser abordada, eu tenho uma ementa. Então, se eu tenho uma ementa, eu tenho uma disciplina. Você tem os eixos norteadores do projeto integrador. Então, eu posso, por exemplo, no início do semestre, né, desenvolver um grupo de professores e vai falar assim, dentro do eixo norteador já previsto no PPC, em relação ao curso, na área de química de alimentos, nós vamos desenvolver, então, análises de cinzas, né, dos alimentos com esses alunos nesse semestre, de diversos alimentos. Né, e vamos fazer um estudo da potencialidade desse alimento, baseado nisso, na área de tal disciplina, na área de outra disciplina, o histórico desse alimento, na área de história. Então, a gente tem os eixos norteadores do projeto integrador que tem que estar correlacionado com a prática do curso. Então, eu não posso, por exemplo, ter um projeto integrador na área da química e ter um eixo integrador lá no meu PPC falando sobre... como eu poderia falar? A arte no Egito. Não teria como, entende? Porque isso não vai aplicar a química da forma que aquele aluno vê na prática, na realidade dele. Então, no PPC, nós temos a previsão lá dentro do tópico projetos integradores de quais os eixos norteadores para se fazer
para se propor os temas dos projetos, né, que tem que estar correlacionado com a vivência do curso mesmo na prática. Desculpe, as técnicas, elas já são colocadas desde o primeiro semestre, e a experiência que eu tive aqui é que elas não ficavam no início do curso, elas ficavam mais metade para o final. Sim, elas desde o primeiro semestre nós temos porque disciplinas técnicas. Eu sinto que, como eles, por exemplo, no segundo ano que eu dei a disciplina técnica, a maturidade deles era muito pequena para poder conseguir entender essa disciplina, entendeu? Não sei se logo no primeiro semestre, se eles teriam maturidade para poder ter um aproveitamento melhor da técnica. Porque eles estão vindo lá daquele ensino fundamental em que não tem isso. Aí eles já chegam com toda uma carga dessas, eu não sei como é que chama, né, das básicas, com a técnica já cobrando ali. Então, a gente correlaciona, na verdade, lá, né? A gente inicia, por exemplo, com disciplinas que são como se fosse, eu falo da química, né? Que eu tenho mais conhecimento, porque eu sou química, eu sou docente, sou coordenadora do curso de química. Química experimental, por exemplo, né? Era uma disciplina técnica, mas que acompanha a química básica. Ela já veio daquela, né? Nós temos ética e legislação profissional, que iniciam no segundo semestre do curso, né? Porque, assim, é um conteúdo que demanda certo amadurecimento, mas que é possível ainda já de ser falado no segundo semestre do curso, com introdução de noções do que é ética, na legislação do profissional, o que ele tem que ficar ciente sobre o conselho regional. Então, esses aspectos mais teóricos, né, já são contemplados no início do curso. Desenho técnico, né, também, no início. Estatística aplicada depois da matemática 1, né? Também tem outras disciplinas de corrosão, né, corrosão e proteção de materiais, porque eles já estão vendo a parte de Química 2 no segundo semestre, então eles já conseguem ali saber o que é relacionado. Buscar fazer a integração, né? De como elas podem se conversar ali durante aquele semestre. Porque a gente tenta fazer com que elas se conversem, né? Para não ser algo totalmente uma caixinha e depois vem outra caixinha, sabe? Para que tenha essa construção aí, de uma crescente. Né? Agora, essa crescente, que a senhora diz, também ela é visualizada nessa nova reformulação. Então, nos últimos semestres, são matérias técnicas, essencialmente. Mas já há uma previsão de início lá atrás, exatamente para não ficar tudo acumulado ali nos finais. Né? A gente tentou distribuir o mais equilibradamente possível entre todos os semestres, para não haver logo aquela sobrecarga nos primeiros semestres, para aliviar no final, né? Então, a gente tentou fazer essa distribuição a mais equilibrada possível aí das disciplinas. Só antes da gente sair do tema do projeto integrador, para a próxima pergunta, então, assim, o projeto integrador, com 2 aulas semestrais, está focado no eixo técnico, na integração do eixo técnico, e o seminário integrador é a oportunidade de integração na base comum. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo, porque o seminário integrador ele fica exclusivamente na base comum, porque é para ver essa ideia que hoje nós vemos nas questões, por exemplo, do Enem, né? Que tem essa interdisciplinaridade nas questões. Então, é esse o trabalho que é para ser feito. Então, um exemplo que até era dado muitas vezes durante as reuniões da comissão de reformulação, vamos estudar o movimento de um jaguar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre, na parte de fisiologia desse animal com biologia, vamos falar do movimento dele explicando pela física local, na geografia, né, na vegetação. Então, num único tema, você explora todas as matérias da base comum, né? Mas isso tem que ser bem conversado ali naquele grupo de professores. Pois é, como é que isso reflete na carga horária do professor? Porque você tem uma aula, né? E vários professores vão ter que participar do seminário integrador. Os professores que vão participar desses projetos, né, eles vão computar horas nos seus projetos como projetos de ensino.
E o único professor é que vai ser encarregado de fazer um lançamento de notas, né, e conteúdos. Aí esse vai ser o professor da disciplina que vai lançar aquela carga horária encarregado. E a carga horária é dele. A carga horária é dele, mas os outros... Não, mas os outros também poderão lançar uma carga horária como projeto de Não ensino. como regência. Não Só como ele vai regência como de aulas, professor. mas como projeto de ensino. Aí ele Mas hoje entra aqui a como gente projeto. é só nome, mas tá na parte de regência mesmo. Tá na mesma tabela. Tá na mesma tabela, que De é aquela ensino, atividade né? de Não horas. muda, né? Não muda. A diferença para regência é que, na verdade, você dobra. Uhum. Né? Se é uma aula, você contabiliza a carga horária de 2 aulas na hora que você está falando em regência. Mas é isso. Tem um professor encarregado da disciplina de lançamento, de cômputo de frequência, que vai ser... ele vai receber dos professores orientadores. Ele coordena. Tem um diário. Exatamente, o diário dele. É isso mesmo. Ele vai coordenar. E as atividades complementares seriam uma oportunidade, por exemplo, de fazer um projeto com a arte do Egito. Algo nesse sentido, que ele consiga fazer projetos que tenham interesse pessoal. Isso, participação em projetos de extensão, congressos, seminários, ajudas em... que a gente tem, por exemplo, o GEMPEX, né, nas instituições. Ele pode participar como monitor, participação de comissões de organização, iniciação científica, tudo isso está amparado já na tabela de atividades lá do nosso regulamento. Então, cada participação como monitor, né, como monitoria de disciplinas, tem aquela carga horária lá, que ele vai poder computar quando ele apresentar o certificado. E nós também colocamos que é o coordenador que vai computar essas atividades complementares no final do curso do aluno. Essa fala da Aline vem até mesmo a questão de uma comparação entre como os cursos eram, como eles ficaram e como a gente repensou. Antigamente, eu não sei como que é o trabalho de conclusão de curso de vocês aqui, mas até antes de 2016, todos os estudantes tinham que apresentar um trabalho de conclusão. Todos, no médio, eles tinham trabalho de conclusão. Não tem. Eles tinham ali, eles faziam um artigo, eles tinham um trabalho que eles tinham que concluir. No documento de 2016, nós tiramos. Então, os alunos, eles não tinham essa, digamos, olha, nós precisamos criar isso no decorrer dos 3 anos para dizer, ó, temos uma produção final. Então, agora, com essa reformulação, ele tendo todas essas possibilidades, digamos, várias etapas, a gente traz a ele essa questão mesmo, digamos, ó, encerrei o ciclo, né? Participei de atividades, não somente, porque a gente tem que pensar no ensino, pesquisa e extensão. A gente precisa oportunizar isso. Então, é uma forma de nós nos munirmos, né, de que o estudante, ele não promoveu, não teve só o ensino ali. Ele participou de eventos de pesquisa, ele teve atividades de extensão. Então, é uma forma de dizer, ó, encerrei o ciclo, todas as atividades estão aqui, né? Não é só o português e a matemática. Então, isso é um enriquecimento também para o nosso estudante, que a gente sabe que quando eles vão para uma instituição de nível superior, eles são extremamente diferenciados, porque eles já têm toda essa vivência, né? Então, eles são muito bem-vindos, né, nas universidades, por conta da capacidade que eles desenvolvem com essas estratégias que a gente desenvolve na formação deles, né? Envolver com a extensão e com a pesquisa. Fantástico. Assim como vocês pensaram no regulamento para atividades complementares, vocês pensaram para o projeto integrador também? Algo assim? Um regulamento? Ele vai estar descrito no próprio PPC. O próprio PPC vai trazer todas as definições, orientações, né? E os eixos norteadores, que é o principal até para a defesa, junto ao conceito daquela disciplina componente do núcleo profissional. O eixo é para qualquer semestre ou é um eixo para o primeiro semestre? Não, a gente colocou o eixo para qualquer semestre. Então, vamos supor, eu tenho 4 eixos norteadores na química. Química de alimentos, meio ambiente e química, química ambiental, né? Eu não lembro de disciplina de cabeça. Em relação a materiais também, e até acho que ensino. Acho que a gente colocou até ensino. Eu também, né? E aí, o que acontece? Quando você vai fazer esses grupos para definirem os temas e trabalharem, né, os professores, eles podem contemplar qualquer um desses temas e aplicar no projeto integrador 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
né? Certo. Mas, assim, a orientação é que os professores do projeto Integrador 1 sejam aqueles que já estão em contato com aqueles alunos daquele semestre, né? Então, os professores do projeto Integrador 4 vai ser os professores do quarto semestre, né? E é até bom, porque ele já fica ali meio que definido, vai criando-se uma certa identidade de temas, né, desses projetos integradores, desses professores também, né, que vão permitir também uma profundidade, né, em cada semestre, quando ele for aplicado. Isso também é muito importante, né, porque a gente tem que amadurecer também. A primeira experiência, possivelmente, ela não vai ser de todo um sucesso, né, mas com a frequência, todo semestre lá, eles vão percebendo, né, as dificuldades e potencialidades daqueles projetos. Uma das coisas na reformulação que a gente percebeu também, que alguns componentes curriculares, eles poderiam se tornar conteúdos de outras disciplinas. Então, um dos enxugamentos que a gente conseguiu fazer foi converter componente curricular em conteúdo. Então, assim, porque ele tinha muita semelhança com outras. Então, esse exercício é importante ser feito, né? O que antes era um componente curricular, uma disciplina ofertada, ele virou conteúdo dentro de outra. Nós fizemos isso em 2019 para mudar para o terceiro ano, mas esbarrou justamente na área comum, porque eles não aceitaram. A preocupação de redução de carga horária. Redução de carga horária. É a lógica do que nós temos, né? Precisamos garantir os encargos. Então, a gente só precisa repensar essa lógica, como que ela pode acontecer, vai ter que né? repensar de qualquer jeito. A gente pensar nas eletivas. Não, tem professor que assumiu no curso superior as disciplinas de projeto integrador. Fala, gente, eu nunca trabalhei com isso, né? Tá. É uma, digamos, dentro do meu conhecimento de competência técnica, como que eu posso desenvolver isso? Então, os professores estão estudando sobre e estão desenvolvendo o trabalho dentro da sua área de formação, mas pensando no projeto, né, de integrador, que já começou no curso superior de gestão ambiental. Então, é um movimento que está acontecendo no médio e que os superiores também estão passando, né? Então, de migração de matriz, aproveitamento disso, sabe? De quem vai migrar, quem não vai, como que migra, cada um está fazendo de um formato. Né? Então, e a gente está dentro desse processo de quando começar, de fazer essa transição dessa matriz de 2016 para essa agora, que a gente esperava que fosse 2022, né? Mas estamos aí de como fazer isso de uma maneira mais tranquila e que o estudante não fique com sobrecarga de aproveitamento, de disciplinas que ele ainda tem que cursar. Tá? Silvana? Eu Viu? A Edna. Também já? Tony, Que a gente vai conversando. Eu queria. Como é que vocês fazem com o livro didático? Então. Até se inspirou. Então, assim, a mudança do PNLD foi um Programa Nacional do Livro Didático, foi uma surpresa para todos nós, né? Porque em 2017, 2018, quando começou esse movimento de discussão sobre o novo ensino médio, estava aquela... Uma das questões que a gente recebeu foi, não, o novo ensino médio não vai impactar no nosso trabalho, porque nós temos autonomia, não vai mudar. Para nossa surpresa, quando a gente recebe os livros, ele vem no formato do novo ensino médio. Né? Então, ele veio nesse formato. Nós fizemos uma reunião com o grupo dos docentes, muitas áreas optaram por não adotar esses livros, mas outras não, a gente vai aproveitar porque ele vem num formato diferente. Nós recebemos, para nossa surpresa, em janeiro, um caminhão de livros que não foi nenhum que nós escolhemos. Não foi nada, eles mandaram, acho que o que tinha lá, ainda veio o nome do Bela Vista, tá lá, Bela Vista, mas não teve nada a ver com os livros que nós pedimos, nós não vamos aceitar esses livros. Recebemos uma coleção agora ali, né, de uma carga, que está até lá na frente do departamento, alguns livros que nós escolhemos. Então, os livros estão em stand-by. O que nós estamos fazendo? Usando o ciclo que encerrou em 2020. São os livros que ainda nós temos. Nós achamos que íamos trabalhar só o 21, só o semestre passado, que seria o último ciclo. Mas a gente ainda conseguiu entregar para essa turma, porque nós não mudamos ainda o PPC. Mas o que a gente tem feito? Os professores estão utilizando os livros, não usam na íntegra, isso daí né? Não usam na íntegra, mas ele fica como um suporte.
Nós fizemos uma questão agora que é efeitos pandemia, que eu acho que pandemia foi muita coisa, né, que a gente vai tenta deletar da nossa mente, mas tem coisas que nós aprendemos a fazer. Então, todas as nossas salas de aula, todos os nossos componentes curriculares têm a disciplina replicada no Ava Moodle. Todas. Então, lá, os professores podem colocar o PDF desse material que as editoras disponibilizam, colocam o PDF do livro ali, colocam os textos que eles vão utilizar, então eles fomentam, eles alimentam, digamos, quem não tem condições, porque os professores muitos preparam o seu próprio material, tem o seu material, mas eles disponibilizam ali. Então, o aluno, ele tem o lugar certinho, né, em que ele entra, ele tem aula com o professor, ele tem todo, não muda nada, não estamos transmitindo a responsabilidade de um para outro. A gente está acrescentando, porque a gente, eu não sei vocês, a gente quer começar logo esse estudo, porque nós precisamos perceber o impacto desses 2 anos na nossa vida, né? Então, a gente investe, nós estamos investindo toda a nossa força, assim, pedagógica em recuperação de aprendizagem. Então, a gente nós estamos construindo um programa de recuperação da aprendizagem, a gente desenvolveu para a API, monitor, sabe, a gente precisa recuperar. E uma das formas que a gente encontrou como recuperação de reinvestimento de conteúdo é utilizando o Ava Moodle. Então, quer dizer, todos os professores têm. Então, ele fala para os alunos, explicam, e os alunos têm acesso a esse material, né? Só que esse vai ser o nosso grande problema no nosso próximo semestre, porque os livros já vão ter encerrado, recebemos um material que nós não queremos, a gente vai ter vamos entrar com um PPC novo, mas os livros, então, como não foram todas as áreas, e os livros, eles são integrados por área, digamos, a minha área não quis, mas o livro que a outra área, né, teve o aceite, né, escolher um livro, teve a escolha do livro, eles podem, de certa forma, integrar com alguns temas que são propostos, porque eles vêm com várias sugestões de temas integradores. Então, é uma das coisas que a gente viu que a gente vai poder aproveitar os temas que vêm sugeridos nesse novo tema, se eu não me engano, foram 3 áreas que escolheram livros didáticos. Mas os livros que vieram vai dar para a gente conseguir, os que a gente escolheu, né? Foi essa última remessa aí. Nós vamos ter que devolver um caminhão de livro, que nós não temos onde colocar, não pedimos, não vamos ficar com o que nós não escolhemos. Mas vai ser o nosso próximo desafio, vai ser como integrar o que nós recebemos com esse PPC que está sendo reformulado, que a gente viu que eu acho que vocês conversaram com o pessoal de Várzea Grande. Várzea Grande, eles têm um trabalho também fantástico nessa área, e eles têm um diferencial, eles colocaram os projetos fixos, eles têm um título, eles têm um nome, naquele semestre sempre vai ser aquele projeto. Não sei se vocês ouviram isso no PPC deles. Então, eles têm, eu acho que são 3 projetos que envolvem a extensão, que é fantástico. Mas aí a gente optou por deixarmos os eixos para dar essa flexibilidade. Bom, com essa turma, o nosso problema é o entorno aqui é tão específico que o professor ele vai conseguir trabalhar em um semestre e 1 ano com aquela turma, no máximo 2. Mas daqui 2, 3 anos a dinâmica, a necessidade é outra, então a gente não vai precisar reformular o PPC. Ele tem um leque de possibilidades para trabalhar e ele vai vir com outros projetos, outras ações. Os professores também mudam naquele semestre, né? Certos professores saem para fazer, por exemplo, licença capacitação ou outro tipo de... E entra um outro professor que tem uma outra especialidade dentro daquele eixo norteador, né? Então, ele pode também propor, encabeçar, né, esse novo tipo de projeto integrador. Até por isso, nós não quisemos também engessar. E fazer, como o professor até falou, né, colocar lá como nome da disciplina, né? Mas nós temos as opções dos eixos norteadores e aí há uma escolha ainda que ainda pode ser feita. Eu vejo que é um grande desafio, assim, porque a gente vem de uma instituição em que muitas vezes essa ruptura, né, mudança de paradigma, de identidade, é difícil a gente ir quebrando, a gente, digamos, sempre foi assim. E a gente está começando a perceber que a mentalidade vai mudando também, né? Aquele velho bom ditado, né, gente? Água mole em pedra dura, gente. Nós estamos indo nesse caminho, precisamos trazer mais gente junto. E conforme a gente vai trazendo mais pessoas juntas, a ideia vai aprimorando, vai fortalecendo. Então, assim, a gente não acredita que nós ainda estamos no ideal, não. A gente ainda está, né,
A gente ainda está construindo a ideia, mas uma das coisas que a gente percebeu é a quantidade de pessoas que estão comprando a ideia junto. Então, quando as pessoas começam, para mim, o grande mudança de paradigma começou a acontecer quando uma professora que não, precisa dar tudo da química. O dia que a professora virou e falou assim, gente, realmente não é um curso de licenciatura em química, é um curso técnico em química, eles precisam saber isso. Ela conseguiu filtrar aquilo que para ela, uns 2, 3 anos antes, era um absurdo tirar da ementa ela reconhecer, não, porque pensando nesse perfil, realmente ele não precisa de tudo isso. Não, mas então, o meu problema, Elisângela, não é mudança... Vanessa. Tudo bem. É que o semestral que nós temos não funciona. Os superiores e os subsequentes. Ou seja, há uma grande taxa de evasão, reprovação e tudo mais que você pensar. A resistência que eu ouvi de alguns colegas é por que uma coisa que não funciona, a gente vai colocar numa coisa que está funcionando? Mas lá o subsequente tem um perfil totalmente diferente do integrado. É perfil. Não, eu sei que é outra pessoa, outro público e tudo mais. Mas deixa eu só continuar. Perdão. Mas e quando o livro tem um conteúdo, porque o livro vem para o ano, né? E a disciplina, ela é semestral. A matemática e língua portuguesa, vocês falaram que tem todo semestre, né? Mas física, muito provavelmente, ela tem um semestre sim, semestre não, né? Para a turma que está continuando. Então, o professor vai ver aquele livro de física 1 ou 2 ou 3, sei lá, em um semestre. Os alunos devolvem. Não, sim, não, eu entendi, mas ele fecha o livro naquele semestre. Isso. O componente tem disciplina que aconteceu em biologia, que tinha conteúdo que estava em biologia 1 e tinha biologia 2, que o professor ele teve que pegar, porque o conteúdo estava referente lá no de biologia 1 ainda. Então, ele voltou para continuar aquele componente, o aluno pegou biologia 1 e biologia 2 para aquele semestre. Então, ele usou 2 livros de biologia naquele período. Encerrou o ciclo, os alunos devolvem os 2 livros e outras turmas pegam. Então, cada semestre vocês fazem devolução de livro? Cada semestre faz devolução de livro. Se meus administrativos ouvirem isso... Não, mas Mas eles entregam menos livros em cada semestre. Eles entregam menos livros, 4 ou 5 livros. Aí a gente tem uma planilhazinha que está lá, tem o nome do aluno e vem todos os livros. Marca o que ele pegou e no final do semestre ele só marca o que ele está devolvendo. Só organizar. É um trabalho grande mesmo. É um trabalho grande. Esse meio do ano deve ser horrível. Mas só que agora, vocês aderiram ao novo programa de livro didático? Em algumas áreas. Então vai ser a mesma coisa. A gente vai receber poucos livros. Nós vamos ter que começar, sabe fazer o quê? Nós vamos ter que começar a produzir o nosso material. Cada professor vai ter que começar a produzir, né? Pensando nessa lógica dos livros, porque eles não vêm mais nesse formato de disciplina, né? Então, a gente está ainda com a resistência aí por conta dos livros que nós não recebemos e os conteúdos não terem ainda sido superados, né? Deixa eu só emendar numa fala sua, Tânia. Você falou assim, a física tem do primeiro, terceiro e quinto semestre. Uma dúvida que a gente ficou aqui é quando você fica 6 meses sem ver física, na hora que você volta a falar da física, você tem que retomar muita coisa, porque é uma disciplina com bastante continuidade, né? Uhum. E vocês têm esse tipo de problema lá? Tipo assim, na Física 2, os alunos demoram a engrenar, vamos dizer, porque ele tem que retomar muito conteúdo lá que foi visto há um semestre atrás, e ele ficou um semestre inteiro sem ver nada. Um ano, né? Nunca tivemos essa... Não, porque quando eles vêm uma intensidade grande, que um semestre só de espaço, assim, normalmente não apaga. Porque ele volta com outras, né? Com outros conteúdos, com outras... Eles têm 5 aulas de física atualmente por semana. Tem 5 no primeiro, 5 no terceiro e 5 no quinto semestre. São os ímpares. Entendi. Então, nunca tivemos. Vocês têm esse relato de que um semestre sem aula prejudicou? Eu vou até fazer essa pergunta para os docentes, assim, se eles sentem até alguma coisa interessante da gente perguntar. Em nenhuma reunião, nunca. Nem conselho de classe. A primeira vez que eu estou ouvindo esse levantamento, eu acho interessante a gente pensar, né? Primeiro que surgiu aqui comigo. Não tivemos. Ensino superior, eles esquecem tudo.
Mas talvez essa questão da intensidade, né? E outra vez você falou, não tem que mudar a chave para 18. Ele está concentrado ali só em 8. Então, é 8 mesmo? Porque na minha continha aqui deu no mínimo 10. 10? Você tem quantas? Você tem 20 no ano? Ó, língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física, história, geografia, filosofia, sociologia, física, química, biologia, matemática. Até aqui deu 12. No mínimo 6. Uma matemática em português, e é claro que fica aí junto. Mas você não tem sociologia? Aí, não, aí eu fui dividindo, mas matemática e português tem. Aí tem o projeto de vida, é isso? Eu chamei só de vida. O seminário que é... Duas. Não, mas é só primeiro semestre e último semestre. Não, o projeto de vida é primeiro e último semestre. Eu só troquei. Então. Isso. E seminário integrador é todo semestre. As línguas vocês colocaram em todos? Inglês e espanhol obrigatório em todo semestre. Nossa, então é mais do que eu falei aqui então ainda. Porque eu coloquei... Você está listando também como se tudo tivesse todo semestre. Não, mas eu marquei X não, X sim, X não, e assim por diante. E aí eu considerei só 2 técnicas por semestre. Quando vocês falam em 8, projeto de vida, ou seminário integrador e projeto integrador estão dentro dessas 8 ou são 8 mais as 10? Estão dentro. É porque eles não estão separadas. Inclusive, nessa nova proposta de reformulação, nós também colocamos. Deixa eu buscar aqui. Também foi. Como é que fala? Semestres ímpares ficou história, semestres pares, geografia. Isso com a física, química, a mesma coisa? Física não. Sim. Matemática e português constante, Ficou em todas, física e química alterna, história e geografia alterna. Aí, por exemplo, biologia são 3, filosofia e sociologia alterna. Filosofia e sociologia alterna. Só que eu acho que nesse aqui, só um minutinho, eu vou só confirmar com precisão aqui. Ó. Língua portuguesa, todos os semestres. Tá? 2 aulas semanais. Língua portuguesa. Língua espanhola e língua inglesa. Começamos com 2 semestres com língua espanhola. Aliás, 1, 2, 3. 3 semestres com língua espanhola e depois fica com 3 semestres finais com a língua inglesa. No lugar da espanhola. Ela alterna. Arte. 1, 2, arte 1 e 2. Nos 3 últimos semestres. Não, os 2 últimos semestres. Educação física, 2 aulas em todos os semestres. Só fazer um comentário. Parece que tem uma nova regulamentação da ProEM que vai ter artes em todos os anos. Então a gente vai ter que... A ProEM, ela já aprovou, se não me engano, esse PPC. Ainda não deve ter aprovado a normativa. Então, bom que já... Ele tá com essa... Tem que arrumar mais espaço. Física, por exemplo, está com 3 aulas nos 3 últimos semestres. Física 1, 2 e 3. 3 aulas semanais. Química 1, 2 e 3, nos 3 primeiros semestres. Então, a química vem depois no lugar da química entra a física. Então você não tem alternância. Então, não, agora na nova reformulação, não. Nós temos a continuidade por semestre. Foi motivada por alguma coisa, né? Talvez essa... História, a mesma coisa. E geografia. Geografia nos 3 primeiros semestres e nos 3 últimos, história. Filosofia. Filosofia também se alterna com sociologia. Então, filosofia nos 2 primeiros semestres, sociologia nos 2 intermediários. Intermediários, isso. E o seminário integrador é comum a todos os semestres, 1 aula por semana. Então, assim. E aí as técnicas vocês fazem por semestre mesmo, né? Assim, conforme a necessidade do curso. Isso, então, um exemplo, né? Nós começamos com 6 aulas de disciplinas técnicas no primeiro semestre, depois vai para 8 aulas no segundo, 8 aulas no terceiro, disciplinas técnicas. Depois já aumenta, né, para 11 aulas no quarto, 12 no quinto, e no último já fica com 12 aulas também de disciplinas técnicas. 12 seria 3 ou 4 disciplinas?
seriam 6 disciplinas de 2 aulas. É por isso que eu falo que esse 8, 9 disciplinas por semestre tem uma coisinha aí para mexer. Mas tá bom. Com o cronograma. Mas né? nós não dividimos, quando fizemos essa reformulação, por disciplina, mas por aulas. Então, nós não tem nenhum semestre que tem mais de... Carga horária. É porque a técnica não dá para você distribuir muito no começo. Os meninos ainda não têm base. Não, e eu tenho esse problema. O pessoal quer ter um monte de disciplina técnica no começo para dar base para ele chegar no final. Não tem nenhum semestre com mais de 32 aulas semanais. Nenhum semestre. Esse é o máximo por semana que pode ter de aula. Sim. Mas aí eu acho que o Tony ficou com um ponto, porque se ficar muita disciplina em um semestre só, aí faz pesar mais do que se fosse no ano, né? Nós tivemos, por isso, da necessidade da gente reformular, independente dessa normativa da redução, porque nós tínhamos semestre que estava com 12 disciplinas, 13 no semestral. Nossa, Por conta de deixarmos aí a comissão que trabalhou fez essa opção e depois a gente viu o impacto não no aproveitamento em si dos alunos, porque eles dão conta, né? Mas a que preço eles dão conta? Foi ao preço que estava sendo cobrado para a conta dos meninos, gente. Enquanto nos últimos semestres... E nos últimos semestres eles só vinham de manhã, agora eles vão ter contraturno ou vai ficar Eles 6 não aulas têm. contraturno Eles vão ser integral. Todos os semestres, até o 5º ciclo. com 30 aulas? 32 aulas. 5 vezes 32 6 tem que ter dá contraturno, não tem jeito. É Só é 30 é porque- o máximo no turno. A menos que deixem almoço. pelo menos um dia, né? É porque eles vão ter que vir desenvolver as atividades, né? Eles vão ter agora várias atividades operacionais ali que eles vão ter que estar planejando, executando. Tá, tem a questão de dependência que vocês colocaram, nessa quantidade de aula, ele faz então na segunda e na sexta? Nesse formato agora a gente implementou agora para eles virem segunda e sexta. As aulas eles acontecem via Moodle, porque a gente entende que a dependência é uma disciplina que ele já cursou. Ele já cursou, não é uma então disciplina não tem... nova, ele não precisa novamente cursar 100%. O que a gente trabalha a questão da dependência? É identificar qual foi a dificuldade, por que ele reprovou. E trabalhar essa dificuldade. É uma parte. Então, é tanto que o plano da dependência só é construído após a identificação da dificuldade. Então, identificou o que foi que realmente ele não conseguiu, aí que o professor faz o plano de ensino, aí ele executa agora via aba Moodle, ele vai colocar lá as videoaulas, as aulas complementares, vai colocar textos, vai colocar semanalmente organizado. Mas, perdão, e a cada 15 dias ele vai estar com esses faz alunos. esse tanto de acompanhamento? Como assim? Quem identifica por que o aluno reprovou? O professor conversando, muitas vezes conversando com o outro. A gente já identificou esse semestre, período pandemia. Os alunos reprovaram porque não cursaram. Sim. Esse já foi o diagnóstico. Então, só que tem outros, assim, tem um aluno que reprovou lá da física porque não entende o cálculo da matemática de jeito nenhum. Né? Então, assim, o que era importante ali da física que ele precisa, né? Quais são os conceitos que ele precisa construir para ele poder avançar, para ir para outra física. Então, é um diagnóstico, assim, dele identificar o problema dele com a matemática, o problema dele é de interpretação, o problema dele é que ele não assimilou esse conteúdo de jeito nenhum, precisa voltar 2 conteúdos antes, então vamos trabalhar esses 2 conteúdos antes. Então, assim, a gente ter uma ideia do que realmente aconteceu nesse processo aí que não obteve o êxito, né? Sim, mas aí essa questão do AVE e tudo mais, em 2018, 2019, vocês usavam também, ou ainda era presencial? Era presencial. Tá. Aí a gente, como são tem a alternância, a gente tentou organizar os horários para que o aluno que ficasse de dependência fosse para a sala regular. Aí ele reprovou de física e química, né, vai fazer essas 2 dependências. Aí a gente tentava
fazer com que ele entrasse na sala regular. Mas o que a gente começou a ter problema? Como todos são aluno integral, ele estaria em aula com outra disciplina. Então, a gente passou um semestrezinho ali que o professor tinha que vir dar aula no 5º horário, tinha que dar aula no 6º, a gente começou a fazer várias adaptações. Então, o que nós optamos? Falei, gente, a gente não está conseguindo encaixar, porque o horário, ele é dinâmico. Esse ano você dá aula na terça, mas, né? Aí você foi substituído, vem um outro para dar aula no seu lugar, que só dá aula na quarta. Então, a gente não consegue manter esse horário meio fixo para fazer essa... Então, o que nós optamos? Eles precisam dessa janela, porque os professores estavam dando a dependência. Naquelas 2 últimas aulas, que encerrava 4h40, fazia as dependências, era um quebra-cabeça que nós, assim, do pedagógico e coordenação, a gente ficava... Tanto que as nossas dependências nunca começavam no início do semestre. A gente precisava de 15 dias para montar esse quebra-cabeça. Então, agora, o que nós fizemos? Deixamos esses 2 períodos, organizamos os horários presencial que o professor tem que estar lá, que apesar que tem o AVA, o professor tem que ter um encontro com os estudantes. Eles iam ter 1 hora semanal. Aí, o que nós optamos? Vamos ter 2 a cada 15 dias. Você pode entrar no atendimento do aluno. Ele recebe encargo didático. A dependência é encargo didático. É encargo didático, não entra como atendimento. O que nós fizemos esse semestre, com a preocupação de recuperação de aprendizagem, é que o professor, todo mundo tem, né, de 2 a 5 horas de atendimento ao aluno, que a gente não via isso na prática. Então, o que nós fizemos? Nós montamos um cronograma, professor, qual dia da semana o senhor estará disponível para esse grupo de alunos? Eles têm uma planilha que todo mundo disponibilizou e a gente deixa compartilhado com os alunos para que ele busque realmente esse atendimento. Começamos esse semestre. Está funcionando? Assim, está funcionando na segunda e na sexta. Eles têm deixado, os professores têm estado no campus, os estudantes estão ficando, né? Então, assim, a gente começou tem 2 semanas, mais ou menos, começamos nosso período letivo dia 25 de abril. Nós optamos por não cumprir só a carga horária, nós mantivemos os 100 dias letivos, né? Colega. Está com você atento. Do céu, Júlio! Eu acho que a gente está chegando a 1h50, a gente pode ir caminhando para uma conclusão das nossas perguntas e das falas das colegas. Vai ficar sozinho. Nós vamos parar de gravar e continuar aqui. Não. Eu já falei para vocês que eu almoço 11 horas. Ele é de 11h09. O povo de casa almoça 11 horas. Você tem que levar, né? Eu morei lá. Tá, deixa eu só... O Júlio cortou meu raciocínio. Perdão, eu tinha mais uma. Vai lá. Agora eu lembrei. Vocês têm alguma disciplina que conta? Deixa eu explicar, porque aí fica mais fácil. Nós montamos 2 cursos que nós temos 2.400 horas de base comum, só que aí nós contamos matemática como sendo da base técnica. De forma que nós conseguimos fazer com 3.200 horas. Assim. Vocês têm algum tipo de coisa assim? Não. Seria matemática aplicada? Matemática. Não. É que eles devem ter avaliado a ementa, né? Ou não? Só consideraram da base. É mais rápido que isso. Eu tinha um monstro, eu tinha que matar esse monstro. Eu matei desse jeito. Não, nós não temos todas as disciplinas que estão aqui na base profissional, elas são bem específicas mesmo do curso técnico, né, da parte técnica. Nós não fizemos... Então, nenhuma disciplina de vocês contam para a base comum ou para a técnica não juntos, são tá? comuns. Acho que é isso dela. Deixa eu ver se eu já perguntei para nós. O primeiro semestre, uma das colocações que a gente tem tido é que um semestre é pouco tempo para os alunos se acharem. A preocupação com os alunos do primeiro semestre, que é muito rápido. Então, ele entrou, ele conhece a escola, ele já entra com mais disciplinas, e ali ele só tem 4 meses, né? Para poder, se não tem uma reprovação maior, se eles não ficam muito perdidos, se dá tempo Nós deles. temos um programa de nivelamento. Acolhimento, né? Temos a semana do acolhimento para ele encontrar.
Em uma semana, estruturalmente, em forma de sistema, quais sistemas que ele vai utilizar, que acadêmico, cadastro, está tudo ok, né? Entrega de informação também, né, Vanessa? e a gente vai na sala direto, gente. O primeiro semestre a gente acompanha, assim, de mão dada com o primeiro semestre. Ontem mesmo eu fui em sala, toda semana vamos em sala. Para ver como é que tá, ver se eles estão se achando. Tem quantas turmas? São 3 mesmo. Nós somos 2 ingressantes. Nós temos 2 cursos, vocês têm 7, né? 6. Mas aí seriam 7 turmas. 70 alunos ingressantes. Vocês têm 2 cursos. E vocês têm 7, né? 6 ou 7? Tem 140 alunos entrando só no mundo. Então, mas essa organização do acolhimento, a gente faz até com os níveis superiores. Todo mundo. O primeiro semestre, a gente tem um cuidado com os primeiros semestres. Digamos, sétima, vocês têm uma equipe grande que dá para dividir. Né? Quem vai ficar com os 2, pelo menos juntar 2 cursos para fazer esse acolhimento, porque esse processo a gente percebeu a importância disso no resultado dos alunos. Então a gente explica, a gente mostra, a gente entra, foi lá, pessoal, e aí? E chama os pais e faz os pais. Eu coloquei no É assim, é trabalhoso, é muito trabalho assim, e nós somos 5 pessoas. Nós somos 5 pessoas para darmos conta desses 5 pessoas, porque a gente se integra, né? Mas, assim, é meio ambiente ajudando química, coordenação pedagógica de assistência estudantil, a gente se integra e nós 5 carregamos esses 70 alunos ali até eles deslancharem. Aí a gente começa com a outra. Temos um resultado muito bacana de aproveitamento dos estudantes. Tá? Agora também tem uma coisa, o seguinte, esse acolhimento, na hora que você passa a ser no primeiro semestre, você diminui pela metade quem você está acolhendo. Porque a turma A entra no primeiro e a turma B no segundo. Você faz acolhimento toda a entrada. Pois é, não. Toda a entrada, exatamente. Mas ao invés de eu acolher agora 70 a gente acolhe no duas ano, eu acolho 35 no primeiro semestre. Mas eles recebem 70 todo semestre. Mas são 2 cursos. Mas são 2 cursos. Mas vocês, digamos, vai reduzir a metade. Nós somos 25. É que a gente entra em 2 turmas por ano. Aí a gente vai entrar uma turma por semestre, né? Quanto daria, gente, dividido por 2 essas turmas de vocês? Dá menos de 100? São 430 vagas anuais. Vai dar 250? São 50, porque são 2 turmas de mensura e edificações, 2 turmas de 25. Mas aí também administrativo é maior. Não, aí dividir. Assim, é uma estratégia que vocês vão ter que construir aí, né, enquanto equipe. Mas o processo de acolhimento foi diferencial. Foi muito diferencial. E os programas de recuperação de aprendizagem, eles vêm com uma defasagem. Então, programa de nivelamento de matemática e português para o ensino médio. É obrigatório. Monitoria também. É obrigatório, mas não é uma disciplina dentro do PPC. Fora, mas eles têm que cursar. Qual? Recuperação da aprendizagem. Sim. Português e matemática. No início, quando chega. Quando eles entram. É o que a gente tem falado. Até Mas preciso. quando que esses caras fazem isso? No contraturno. Não, mas eles... Não, eles podem... É de viável. 5 dias eles têm 3 contraturnos, né? Falar um pouquinho do... Sábados são letivos. E a gente, esse programa para AP, depois a gente pode mandar. Posso mandar para você o programa para AP? A gente fez são estagiários de licenciatura em matemática e licenciatura em língua portuguesa da UFMT e o próprio IF, que são os monitores, que são os tutores desses estudantes, e eles adotam. Eles ainda, o PRAP está começando agora, desse semestre, que a gente fez o PRAP remoto, foi tudo online. Eles estão organizando os horários, que será normalmente final da tarde e intervalo de almoço. Aí eles virão para 1 hora, e são vários estagiários, né, de licenciatura. Isso está dando, assim, um resultado também muito bacana. Não é uma disciplina. Não é disciplina, mas é onde o aluno tem a oportunidade de aprender português e matemática, que eles não viram no fundamental. Joia. Programa para AP. Ai, Júlio, desculpe, esse povo fala demais, ó. Júlio já quer encerrar, já. Júlio Ele também tá com almoça fome. 11 horas. Desculpa, Júlio. Eu não, eu estou bem empurrada. Vai lá, Júlio, pode fechar então. Não, é que nós estamos chegando a 2 horas, então a gente vai fazer um encerramento agora. A gente agradece muito pela disponibilidade de vocês, pelo conhecimento de vocês,
eu acho que foi um ótimo momento para que o nosso campus consiga refletir. O que está acontecendo aqui agora, Vanessa e Aline, é que nós estamos com uma comissão, e essa comissão está buscando fazer a reformulação de quase todos os nossos cursos do ensino médio ao mesmo tempo. Então, a gente está buscando informações, experiências, para que a gente tome a melhor decisão. Então, essa comissão ela vai ter que decidir em algum momento se a gente vai pelo anual, se a gente vai pelo semestral. Então, a vinda de vocês ao campus, pela segunda vez, é muito enriquecedora, a gente agradece muito. Hoje a gente teve a oportunidade de contar com a presença dos chefes para fazer perguntas que afetam diretamente o nosso cotidiano, né, para tirar dúvidas importantes. Então, a gente agradece muito e a gente agradece muito todo mundo também que depois, posteriormente, vai poder assistir em casa e depois fazer novas perguntas, e aí a gente faz novos contatos com vocês para a gente conseguir aprender um pouco mais. Tá bom? Muito obrigado pela visita de vocês. A gente que agradece, Júlio. Então, tchau para todos. A gente termina por aqui e um bom almoço para todos.